A gente vê o STF, né? Não, o STF é uma vergonha, gente. Nesse sentido, eu fico chocada. Você chega lá, só tem homem branco. Só tem uma mulher e todos brancos. É triste. Oi, tudo bom? Eu sou Thaís Dória, sou advogada, sou mãe de uma menina linda, também mãe de pet, tenho um gatinho chamado Sushi e gosto de bater papo. Então, assim, a gente vai tentar bater papo hoje sobre igualdade salarial, gente. Será que existe? Existirá. Tenhamos fé. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse espaço. Eu sou Sara, sou advogada, sou mãe de 2. Sou avó de pet. Já fui mãe de pet, mas hoje eu sou só avó de pet. Eu sou feminista, sou uma mulher cis, branca. Sou Vicente, advogado e tô compondo a mesa só para fingir parcialidade. Ela me convidaram. Não, você pode. Apesar de eu não ter lugar de fala, você pode. A gente vai conversar sobre igualdade. Liberdade é ótimo, né? A gente não tem nem igualdade, nem liberdade, nem nada. Sobre igualdade salarial, né, Sara Maria? Traga aí os dados pra gente. Então, vamos lá. Como o Thaís falou no começo, né? Igualdade salarial. Será que existe? Quando a gente pensou em comentar esse tema, né? Foi a partir de uma notícia que dizia o seguinte. Vou ler. Lei de igualdade salarial entre homens e mulheres vira batalha jurídica de empresas contra a transparência. Quando eu vi essa chamada, eu entendi que eram pessoas, empresários, que não praticavam, né, critérios remuneratórios e de igualdade salarial nas suas empresas e, por isso, não queriam aparecer mal na fita. Uhum. Né? Então, no final das contas, é sobre isso. Coisa que nunca existiu na vida, né? As pessoas não cumprirem normas e depois se esconderem. Oh, meu Deus, algo que a gente não vê no dia a dia. Finge que cumpre, né? Faz uma maquiagem. Exatamente. Aí a gente faz um resgatezinho antes aqui, falando sobre a questão da igualdade salarial, porque fica parecendo que com a lei da igualdade salarial, que é de 2023, é que passou-se a existir essa obrigatoriedade, né, de uma prática salarial isonômica entre homens e mulheres, o que não é verdade, né? Nós temos já desde a CLT um artigo que fala que para o mesmo trabalho e mesma função tem que ter a mesma remuneração, e a Constituição da República Federativa do Brasil também prevê no artigo 7º, inciso 30, que ninguém precisa gravar. Acho que a gente grava de tanto que a gente fala ultimamente, mas tá no Google, é só botar lá, Constituição, igualdade salarial que aparece. Também fala que não deverá haver distinção salarial para a mesma função, em função de raça, gênero, idade, estado civil, etc. Eu, como professora de Direito Constitucional, que amo o artigo 3º da Constituição, não poderia deixar de dizer que o artigo 3º também prevê isso. O que é que trata o artigo 3º? Dos objetivos da República. E os objetivos da República, eu ainda brinco com meus alunos que basta existir no artigo 3º, a gente já teria obrigatoriamente o quê? A garantia desses direitos fundamentais e desses objetivos da República. E lá diz o quê? Claramente que a gente precisa, né, tratar dessas desigualdades. A gente precisa agir a diminuir as desigualdades sociais. E não deixa de ser uma desigualdade social gritante. Para além disso, ainda tem lá dizendo que a gente também não pode ter nenhuma distinção em relação à raça, né, a gênero, enfim, regionalidade. Então, se a gente não pode ter nada disso, bastava o artigo 3º para a gente ter bom senso, mas bom senso, né, Vicente? É difícil. Como a doutora Sara falou, existe uma... Que doutora Sara? Quem é essa pessoa? Sarinha. Doutora Sara, aqui é Saroca. Sarinha. É o vício do cachimbo. Para fingir costume. Não, como Sara falou, existe já um artigo na CLT que já previa essa igualdade. O que a nova lei traz é a obrigatoriedade da transparência e a questão da punição. Ou seja, não basta você dizer que tem que ser, você tem que impor sanções para que seja. Essa é a grande questão e que talvez tenha sido a causa da reação negativa. Então, quem trabalha com igualdade, quem já trabalhava com igualdade, com salários igualitários, ele não vai ter problema em transparência. Mas quem não praticava, vai. E aí é esse empresário, é esse empregador que se insurgiu contra a lei. Porque, na verdade, a lei não fala... A novidade em si... a lei em si não traz novidade. A igualdade já estava prevista na Constituição e na CLT. O que vem de novidade é essa questão da transparência e essa questão das sanções mais duras. Eu vi, né? Eu já participei de um programa que estava discutindo sobre o tema e alguns questionamentos, né, de empresas, principalmente de pequeno porte, era
a questão de você ter um custo, né, muito grande com mulheres. Gente, isso é cultural. É uma informação, né, preconceituosa, que ela é trazida o tempo todo à discussão, como se a gente tivesse menos capacidade, porque, de certa forma, né? Porque nós engravidamos. Porque nós engravidamos, porque nós temos período, enfim. Isso é uma falácia e eu fico indignada, né? A gente sabe que o problema das pequenas empresas, né, é um problema voltado à ausência de incentivo, à questão da tributação, a gente sabe disso. E isso a gente não pode negar, mas não é a questão da igualdade salarial, né? Não é a questão, de jeito nenhum. Isso aí é o reforço que se tem, né, dessa relação preconceituosa, machista, misógina, né, que a gente tem das mulheres em relação a tudo e também ao mercado de trabalho, né? Então, a gente tem que falar, sim, da necessidade de transparência, porque é só com a transparência que a gente pode o quê? A gente pode cobrar. Se a gente não conhece, se a gente não vê. Então, eu acho que é por aí, né, Sara, que a gente... Existe uma pressão, que ela é mundial, né, do mercado mundial, de que haja um compromisso das empresas com a diversidade. E a diversidade de gênero é uma delas. Não é apenas elas, mas é uma delas. Então, o que a lei trouxe de novidade, além de reforçar a legislação existente, né, em relação à igualdade salarial, foi que ela trouxe mecanismos novos de fiscalização e também a obrigatoriedade da transparência, né? Da transparência pública, não da transparência para o governo. Foi estabelecido a necessidade de preencher um questionário enviado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Só que esse questionário, basicamente, ele foi preenchido com informações que já eram lançadas no E-Social, né? Que é o programa já do governo, né? De escrituração da folha de pagamento. Ou seja, não eram informações, porque houve esse questionamento também, né? De serem informações sigilosas e etc. Mas não era assim, o salário de Sara e o salário de Vicente. Sim. Eram os salários, né? Por gênero, identificando de uma forma estatística. Então, não havia esse risco. Então, você preenchia esse questionário. Para além disso, você respondia algumas perguntas, né, sobre a existência dentro da empresa de critérios de remuneração, de planos de cargos e salários. Você registrava a quantidade de empregadas, mulheres e homens em cargos de liderança, né, de empregados homens e mulheres negros e brancas. Então, tinha essas perguntas. E, ao final, gerava-se um relatório que o próprio site, portal... o portal Emprega Mais, né? Eu acho que eu anotei aqui um nome em algum lugar. Mas, enfim, no próprio portal do governo sai esse relatório e aí as empresas têm a obrigação de acessar esse relatório delas, que foi com as informações que elas mesmas lançaram, e divulgar, publicizar no seu ambiente institucional, tanto interno como externo. Então, em sites, em redes sociais, né, as empresas a partir de 100 empregados estavam obrigadas a publicizar. E aí vieram as ações, né? Claro que as ações, elas não foram individuais, elas foram ações movidas por sindicatos, por entidades... Sindicatos de empregadores, né? Exatamente. Que representavam coletivamente os empresários, alegando que a publicização do relatório de transparência causaria danos aos titulares daquelas informações. Adoro, né? A gente trabalha com proteção de dados, né? E aí a gente chega a dar risada, porque assim, eu faço implementação de LGPD nas empresas e a gente deixa bem claro, gente, a informação, né, aquele dado pessoal, não é um dado que não pode ser passado. Claro que tem que verificar a finalidade e ele tem que ser anonimizado. Só que nesse caso específico, o Sara já disse claramente que ele é anonimizado. Então a gente não está falando de um dado pessoal. E aí o que é que eles pegam? Uma lei, né, que é importante para a proteção individual e utiliza dessa lei para quê? Utiliza dessa lei como, né, uma desculpa para não cumprir o seu dever, né, de equidade. Então, assim, é irritante. E as multas, elas não vão ser aplicadas de forma imediata, né? Então, as empresas em que se identificar uma desigualdade salarial e não há uniformidade nos critérios de remuneração, elas vão ser notificadas para apresentarem um plano de ação, ou seja... gente, educativo. É uma ação que também tem um viés muito educativo. E a partir desse plano de ação é que pode haver ou não a incidência de multa. Né? Então, assim, não há razões lógicas que não um apego a uma estrutura machista e patriarcal para que você não cumpra o que preconiza a legislação. E a não publicização é para manter o status que está. Né? Então, eu não quero promover mudanças, eu quero fazer uma maquiagem, né? Aquela típica empresa que no grupo de líderes você vê uma mulher, um grupo, porque você bota aquela uma que é para cumprir a cota, né? Você bota uma pessoa preta para cumprir a cota. Inclusive, foi bom, Sara, falar nisso, porque a gente está falando aqui de misoginia e tal, mas a lei ela não se restringe só à questão de diferença mulher e homem. Gênero, né?
ela vai penalizar também em caso de discriminação racial, por etnia, por idade. Ela é ampla. Então, ela beneficia toda a sociedade. Sim, pessoas com deficiência, né? Exatamente. Então, não é ela só vai beneficiar as mulheres e tal. Não, ela é uma lei ampla. Ela não discriminatória, né? Antidiscriminatória. Exatamente. Ela busca combater qualquer tipo de discriminação no estabelecimento dos valores salariais. Agora, a fofoca jurídica. Baixou aqui Giovana em mim. Vocês, é porque assim, gente, eu trabalho com empresas, mas a parte trabalhista eu passo a bola para essas pessoas maravilhosas que estão aqui do meu lado. Melhor das áreas. Né? Não é não. Mas enfim, mas eu vou, se precisar. Eu quero saber o seguinte, as empresas que vocês lidam, o que é que vocês falam sobre elas em relação a esse tema? As empresas que a gente trabalha, elas são pontos fora da curva, né? Então, não podem ser a referência. São as nossas referências e que bom que nós trabalhamos para elas e estamos nelas, mas não é o cenário geral, é de que haja realmente muita divergência, né? Salarial, mulheres em cargos de liderança são menor quantidade e tudo mais. Eu acho que o problema da mudança de pensamento não é da empresa, é uma questão social mesmo, cultural, né? Então, você tem que mudar o pensamento daquele empresário para que ele reconheça de que a maternidade é um compromisso da sociedade. Então, por isso, se ele tiver que absorver um custo, esse custo ele tem que ser repartido, né, do contexto, porque aquela mulher precisa daquele momento, ou aquele homem, né, que a gente está tendo mudanças também em relação a isso. Tem a questão também de você achar que a mulher não é que é menos competente, não. É que a mulher, ela tem a sobrecarga do trabalho invisibilizado doméstico, né? Então, você entende que aquela mulher que tem filho, então você já presume que ela é uma mulher que não vai poder viajar. Mas quem falou isso, né? Aquela mulher que é casada, você já pensa, o marido vai interferir nessa relação de trabalho. Ô, gente, na minha seleção de doutorado, eu escutei. Se você precisar fazer um sanduíche, um doutorado de sanduíche, o que seu marido acha disso? Você não vai poder ir. Eu ouvi de uma banda. E naquele momento, né? Seu marido é maravilhoso. Mas naquele momento, quem é seu marido? Pois não tem nem que existir essa pergunta, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, na hora, eu cheguei a ficar em choque. Mas assim, eu consegui sair, né, disso de uma forma bem, bem de boas, né? Com o meu jeitinho, né? Como fala a Giovana, o meu jeitinho. E a Giovana está presente aqui, né? Vocês já perceberam que a gente está aqui com ela. Lá em casa, eu teria que perguntar a Magali se eu poderia fazer. Não é? Você tinha que perguntar a sua esposa se você quer, né? Assim, meu marido, Luciano, né? Enfim, ele é super parceiro. Ele ia ser o primeiro a dizer, vá, né? Mesmo hoje com filho, né? Eu ia morrer de saudade, mas se eu precisasse passar 1 mês fora, 2 meses fora, pra fazer uma coisa que é importante pra minha vida, minha carreira, ele ia ser o primeiro a dizer. Mas não tem um pensamento dos empresários em relação a isso, entendeu? E existe essa validação até de que você faça isso porque é normal. E por isso você fica atrás na corrida. No final das contas é isso. Então, não existe um apoio real a esse momento. Que você até precise, mas da mesma forma que o homem também possa precisar, né? Então, a gente tem que quebrar paradigmas e a gente tem que desconstruir. Aí vocês estavam falando assim, questão de combate à discriminação. Esse tipo de legislação também é considerada como de discriminação positiva. Sim. E ela é necessária, ela se faz necessária. A gente, infelizmente, a gente não tem uma mentalidade que a gente cumpre leis porque a gente entende que é correto. A gente precisa de ser fiscalizado e ser penalizado financeiramente. Poder despertar essa consciência. Deixa eu fazer, senão eu vou tomar a multa. A discriminação positiva, ela é necessária. E o que a gente vê é que as empresas ou pessoas, né, que as empresas também são pessoas, que combatem essas normas alegando que são inconstitucionais. Imagine, né? Nunca leu a Constituição, né? Entendem que são inconstitucionais. É porque a sensação é que eles estão ali no seu íntimo. O privilégio é meu e eu não quero abrir mão dele. É uma luta contra a igualdade. Não, mas porque você desconsidera que no caminho existem obstáculos que para uns são diferentes do que para outros. E a gente precisa, dentro de uma legislação que seja inclusiva e igualitária, transplantar esses obstáculos para que o caminho seja igual para todos. Né? Então, precisa ser feito dessa forma. A mesma coisa que aconteceu com as juízas. Não só nas relações de trabalho CLT, né? Então, existe uma determinação do CNJ de que os tribunais que não tenham composição igualitária, né, em segunda instância, façam processos de promoção exclusivo para juízas até atingir um determinado percentual. Foi uma bafafá agora no TJ São Paulo, né? Foi maior confusão. Os próprios desembargadores entraram com ação. Os juízes. Os juízes. Foi uma confusão lá, tava... Assim, a última notícia que eu soube,
né, foi que o tribunal disse que não, vai ter que ter, sim. E já foi empossada, né, a juíza desse primeiro concurso, né? Ou seja, um tribunal composto basicamente de homens. A gente vê o STF, né? Não, o STF é uma vergonha, gente. Nesse sentido, eu fico chocada. Você chega lá, só tem homem branco. Só tem uma mulher e todos brancos. É triste, né? Para ser uma Suprema Corte no nosso país, é triste, assim. E a gente não tá falando da competência, a gente sabe que essas pessoas são competentes para estarem lá. Mas quando a gente não vê representatividade, né, Vicente? A gente fica triste. É uma tristeza. Passa a ideia errônea de que as mulheres têm menos capacidade. Exatamente. E a gente tem, viu? Só os homens teriam capacidade de estar no STF. Exatamente. Só a gente já está acabando, né? Já está perto do fim. Caminhando para a conclusão. Então, mas assim, como está um caso assim, que eu presenciei, né? Eu trabalhei numa grande empresa, não preciso dizer qual é, nem no segmento, que senão vocês podem descobrir. E as promoções eram sempre para homens. Isso já tem muito tempo, tá, gente? Tem muito tempo. Mas, assim, uma das coisas que me fez sair de lá foi essa. E eu me lembro que quando eu fui pedir demissão, eu conversei, meu chefe, não, eu vou embora, não sei o que, eu vou para outro estado. Ele fez, não, mas eu consigo, ele conseguiu transferência. Eu falei, não, mas eu não tenho interesse. E aí eu tinha já conversado com meu marido que eu não queria ficar, porque eu sabia que eu ia nadar para morrer na praia. E não era por incompetência, porque as pessoas mais competentes que trabalhavam comigo eram mulheres, só que elas não eram visibilizadas, né? Elas eram invisibilizadas nos processos para cargos de chefia. E assim, eu espero que isso tenha melhorado lá. Eu espero mesmo. Porque é triste você ver pessoas que têm capacidade, que são incríveis, né? Sendo diminuídas, né? Isso é preteridas, né? Isso é uma forma de diminuição e de ferimento dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, né? Então, eu quero comentar só um caso que foi de uma pesquisa que foi feita numa universidade americana. Não me recordo se foi Harvard ou se foi o Yale. Em que... É muito chique ela falando inglês, tá, gente? Às vezes eu acerto. Em que eles pegaram um currículo, né? Foi uma pesquisa com grupos focais. Sim. E aí eles apresentavam currículo de 2 pessoas, falando, né, das características e qual seria melhor indicado para um cargo de liderança. Um homem e uma mulher. E aí o homem era escolhido. No outro grupo, eles invertiam apenas o nome. Sim. Ou seja, e aí o homem era o escolhido. Então, assim, aquelas características que eram positivas, sendo a pessoa um homem, elas passavam a ser negativas, sendo a pessoa uma mulher na análise, né? Então, isso diz muito sobre as expectativas da sociedade, sobre a competência que a mulher deve ter, né, as características que a mulher deve ter para ocupar determinados cargos. Assim, eu vejo que a lei da igualdade salarial, ela chegou em um bom momento. Acho importante que a liminar tenha sido concedida e derrubada, porque foi concedida, viu, gente? Sim. Ainda teve quem concedesse... Socorro Deus, né? Teve quem concedesse a liminar para suspender a obrigatoriedade da publicação do relatório de transparência, mas foi suspensa, cassada essa liminar na véspera da data, que era o prazo final. E, enfim, as empresas tiveram que publicar, as que não publicaram vão sofrer sanções respectivas. Vejo com muitos bons olhos não só essas e diversas outras legislações que estão apontando nesse sentido aí da gente ter uma maior igualdade, né, de gênero. De gênero não só, mas de gênero tudo, também. né? Enfim, né? A gente tem muito o que falar sobre o assunto. A gente pode marcar outro encontro para falar sobre algo do gênero, para não perder a piada. Enfim, lutar sempre por igualdade, né? Prazer estar com vocês, meus bens. Um beijo, até a próxima. Curtam e compartilhem. Senão, Fabiano mata a gente. Deem suas opiniões. Um beijo. Um beijo, gente. Até logo. Tchau. Senão, Fabiano matava a gente. Ele já tava... Curte, compartilha.